Agora é a etapa de lixamento da peça. Nós vamos tirar o excesso de resina da peça, tá? Nem sempre quando a gente tira da forma a peça, ela fica lisinha, fica bonita. Às vezes fica com algumas falhas. Aqui, por exemplo, tá faltando resina nesse pedaço aqui. E também aqui ficou uma elevação, uma pequena elevação. Então a gente vai lixar para tirar, para deixá-la lisinha, tá? Para deixá-la bem linear nos quatro lados. Aqui tem uma lixa da água, uma lixa número 120. Tem a lixa número 80 que é mais grossa, mas não há necessidade, porque a lixa 120 já é suficiente para tirar o excesso de resina. Então, essa lixa da água, ela é melhor para trabalhar com resina, você não precisa usar máscara porque não solta aquele pó. Porém, você precisa usar luva porque você está entrando em contato com a resina. Por mais que tenha água, a resina está entrando em contato com a pele. A partir do momento que você lixa, ela esfarela e entra em contato com a pele. E a resina é um produto químico, então sempre utilizar a luva, independente do que for fazer com resina, tá? E a máscara só é dispensada nesse momento porque a gente está lidando com lixa da água e não está saindo um pó que não vai ser absorvido. Porém, se nós estivéssemos utilizando uma lixa de lixar parede, que é uma lixa seca, sem água, teríamos que utilizar sim uma máscara, poderia ser aquelas máscaras com filtro de carvão, mais simples, custam na média de R$ 2,50, R$ 3, onde ela protegeria as vias respiratórias, tá? E de preferência também um óculos simples para proteger a visão, porque a poeira também pode voar e entrar nos olhos, a poeira da resina. Então, a resina ela pode ser absorvida pelas vias aéreas, pela boca também, ingerida, e também nos olhos. Então, tem que tomar muito cuidado. A resina é um produto químico e quando for manusear a resina, sempre utilizar luva com lixa da água e luva, máscara e óculos com a lixa seca, que é aquela lixa tradicional de parede. Eu prefiro lixar com a lixa da água, ela é mais prática. E não faz tanta sujeira na peça, porque a lixa seca ela acaba enchendo a peça de pó e esse pó às vezes gruda um pouco na peça. Então o melhor é a lixa da água. Existem máquinas também para lixar, porém essas máquinas, claro que facilitam muito o trabalho, mas nesse caso eu estou utilizando a lixa manual, tá? E eu sempre procuro, a lixa ela é uma peça maior, uma peça inteira, de mais ou menos 20 centímetros, 20 por 20, nos quatro lados, e eu corto ela em pedacinhos para ficar mais fácil de manusear. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma pequena elevação na peça. Ó, meu dedo sobe um pouco, então eu vou tirar essa elevação, eu vou concentrar a lixa aqui. Não lixar demais, porque senão vai tirar muita resina da peça e vai deixar a peça desproporcional. Sempre molhar bastante, porque essa lixa tem efeito sobre a água, é uma lixa da água. Mais um pouquinho aqui no lado esquerdo, que é onde tem essa elevação. Ainda está um pouco elevado, agora eu vou passar direto para deixá-la linear, na mesma altura. Faz um pouquinho de força, mas não lixa demais. Pronto, depois eu vou dar o acabamento com outra lixa. Então, por enquanto, é isso aqui, ó. Depois eu vou dar o acabamento com outra lixa. Aqui agora tem uma falha na resina, duas falhas aqui. Eu vou lixar para tirar, para ficar retinha. Esse pozinho branco que sai, já molha a peça para tirar, para ele não ficar colando na peça. Então, se a lixa tivesse o tamanho inteiro, não tivesse sido cortada, não estaria legal de trabalhar com ela, porque muito grande é ruim de segurar, é ruim de manusear. A gente está trabalhando no sol, para pegar um pouco de sol, raios infravermelhos longos, que são muito importantes para manter a nossa saúde e vitalidade do corpo, que são também produzidos pela turmalina negra. Mas quando a gente estiver manuseando resina para catalisar ela, para produzir a peça, a gente não pode trabalhar no sol. Sempre na sombra e em local arejado.
porque o sol, o calor do sol vai influenciar o processo de catalisação da resina. E isso pode prejudicar, no sentido de causar uma explosão. Você coloca uma quantidade específica de catalisador e o sol aquecendo vai potencializar esse processo de catalisação e a peça pode explodir, tá? É um processo de isotermia, onde o calor que é produzido pela reação do catalisador na resina, ele faz com que a peça superaqueça, saia um calor de dentro para fora. E essa exotermia pode causar, sim, uma explosão, uma pequena explosão na peça, onde sai uma fumaça tóxica e a peça começa a estourar e rachar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Nunca utilizar resina no calor. Sempre na sombra, local arejado. Não utilizar luz em cima, lâmpadas, a não ser que seja lâmpada anti-chamas, lâmpada específica, não se utiliza lâmpada em cima da resina. Evitar fazer orgonite à noite, porque não tem boa iluminação, e se não tiver uma lâmpada especial, o calor da lâmpada também pode provocar uma reação, tá, na resina e causar uma explosão. Aqui eu continuo lixando, porque ali tá faltando muita resina naquela falha. Por mais que eu tenha feito a peça certinho na hora da forma, na hora de desenformar é que a gente vai ver se tem falha e se precisa corrigir alguma coisa. A peça nunca sai perfeita, é muito difícil sair perfeita da forma. Então a gente sempre tem que observar. Pronto, eu já tirei o excesso, só vou passar mais um pouquinho aqui, mas eu já tirei o excesso ali daquela falha. O restante depois eu faço com uma lixa de acabamento. Já tá melhorzinho. Essa lixa dá para aproveitar, enquanto ela estiver lixando a gente consegue aproveitar ela. Quando ela ficar toda gasta, daí já não dá mais para usar.